muito bem-vindos para mais um dia de Mary Me Ajuda. Hoje com um tema que vocês me sugeriram mais uma vez. Faz até bastante tempo que eu não fazia uma live falando sobre a biomecânica dos movimentos de base e foi indicação de vocês. Alguns de vocês mandaram ali na minha perguntinha, né, na minha caixinha de perguntas, o que vocês gostariam de saber. Então, venho eu aqui para falar para vocês. Então, hoje vocês vão saber de uma vez por todas, como é que a gente entende estes movimentos de membros superiores na dança do ventre. A gente vai passar por anatomia. Deixa eu fazer uma... por anatomia, para vocês entenderem o que cada músculo significa pra gente dentro da dança do ventre, quando a gente pensa e fala em membros superiores. Eu tenho total noção de que é muito difícil a gente entender os movimentos e conseguir passar adiante este conhecimento de manguito rotador que a gente chama na fisioterapia, tá? Quando a gente vai ensinar movimentos de dança do ventre para os nossos alunos, é muito difícil ele ganhar a consciência corporal de que os movimentos eles vêm das musculaturas e não propriamente dito dos movimentos de braço. Os movimentos de braço, eles vão acontecer em consequência da ativação muscular que a gente está dando para nossa musculatura. Então, muito mais fácil depois de hoje, depois desta live, vocês vão ficar sabendo como é que a gente separa esse movimento para gerar um movimento mais bonito e seguro e sem lesão, certo? Para quem não me conhece, meu nome é Mary Hesler, sou bailarina de dança do ventre há 15 anos, diretora do grupo Gawase de danças árabes, fisioterapeuta, instrutora de pilates, treinamento funcional, pós-graduada em medicina tradicional chinesa e criadora do Physio Belly Dance, que é a dança do ventre, a fisioterapia em prol da dança do ventre. Vamos nós, primeiro de tudo, qual a necessidade de saber anatomia muscular se a gente vai trabalhar com movimentos de membros superiores? Bom, acontece que é o seguinte, nós temos uma coisa no nosso corpo chamada manguito rotador. O manguito rotador, ele normalmente sofre com cargas do nosso dia a dia. Então, lavar louça, varrer chão, fazer acontecer, são coisas que acabam afetando o nosso manguito rotador. Manguito rotador é essa musculatura que fica aqui, que controla os movimentos do meu ombro e do meu braço. Só que o manguito rotador é uma junção de várias musculaturas que englobam tanto o nosso trapézio, parte cervical, quanto nossa torácica, na parte das escápulas, quanto até no meu peitoral, meu deltoide. Bom, eu vou passar pela parte anatômica bem bonitinha para vocês verem. Mas o que acontece? Com base nisso, a gente tem os movimentos de dança do ventre, que a gente chama de movimentos de braços ou de membros superiores, como vocês quiserem. Só que a gente precisa entender que tem pessoas que não conseguem fazer essa dissociação de mobilidade dessa nossa estrutura. Então, quando a gente pede um movimento de braço, normalmente o nosso aluno ele faz assim, ó, porque ele entende que o movimento de braço fica na extremidade, mas na verdade o nosso movimento de braço ele vai começar nos nossos ombros. E hoje você vai sair daqui sabendo uma técnica que eu vou te dar no final para te entender e conseguir passar isso adiante de como que vocês vão ensinar um movimento de membro superior de braço para o seu aluno que não consegue fazer essa dissociação, certo?
Vamos para a composição muscular do meu manguito rotador. Então, a gente tem essa imagem daqui, ó. O primeiro músculo que a gente tem na composição do meu manguito rotador é um músculo chamado deltoide. O músculo deltoide, ele é essa parte gordinha aqui, ó, do meu braço. Então, onde a gente toma injeção, sabe? Vacina? Então, é nessa partezinha que fica esse músculo. Esse músculo Normalmente não, ele tem a função de elevação do meu braço até 90 graus. Depois eu tenho a participação do meu trapézio. Depois a gente tem o supraespinhal. Supra é sempre o que está em cima. Então, na segunda parte a gente tem o supraespinhal, que fica em cima da nossa escápula. A parte de trás, que é o infraespinhal, que fica embaixo do meu acrômio lá em cima, mas fica toda a parte ali da minha escápula. Depois a gente tem o redondo menor, que fica abaixo dessa minha asa da escápula, e o redondo maior, que junta a minha escápula com o meu braço. Então ele vem por dentro da minha axila, vamos dizer assim, né? Ele junta aqui com aqui. E o subescapular, que fica embaixo, então na parte de baixo dessa asa de borboleta aí que a gente tem das nossas escápulas. Isso que eu tô mostrando para vocês é o chamado manguito rotador. Então, por exemplo, quem tem bursite acromial normalmente tem lesão nessa região de acrômio, que é essa partezinha daqui de cima. Então tem umas bursas ali entre essa articulação que protege então dos movimentos do meu ombro. Outra lesão acometida também é ombro congelado, assim chamada, né, amadoramente, mas o ombro congelado também é chamada de capsulite adesiva. Dá normalmente mais em mulheres do que homens, e mulheres e homens acima de 50 anos têm maior prevalência desse tipo de lesão. Mas tendinite, todas essas ites também nos acometem na região da nossa cintura escapular. Bom, seguinte, passando um pouco à frente, vocês entendendo o que é a anatomia do nosso manguito rotador, agora a gente vai passar para a postura. Vamos para a parte prática, que eu sei que vocês gostam da parte prática. Parte prática é o seguinte: eu já falei para vocês diversas vezes que a gente tem a nossa postura de base. Cuidem com essa nomenclatura, porque postura básica é uma coisa, postura de base é outra coisa. Então é o seguinte: a nossa postura de base, ou seja, que é o nosso alicerce, né, a nossa estrutura. Então, a nossa postura básica, pra mim, Mary, sempre vou bater nessa tecla, tá, gente? Quem tem joelho junto, tipo eu que tenho joelho valgo, eu tenho que ficar com meus pés em V, não é também super andeor, é em V, para eu conseguir fazer com que os meus joelhos se direcionem à frente. É essa a técnica que a gente vai usar para saber como que eu vou deixar meus pés, tá? Mas isso é para outra live. Na verdade, eu já chamo vocês porque tem um vídeo inteirinho falando sobre posicionamento de pés na dança do ventre e em vários movimentos no meu canal do YouTube. Aonde vocês acham meu canal do YouTube? O link tá na descrição ali da minha bio do Instagram. Bom, vamos pro que interessa. Postura de base. Nossa postura de base normalmente é isso aqui, né? Vou focar agora nos meus membros superiores. Então, eu tenho normalmente esta postura de base quando eu vou dançar a dança do ventre. Eu vou começar desmistificando algumas coisas que com o passar do tempo se tornaram como verdade, mas não tem nenhuma comprovação
nem científica, nem prática disso na prática, porque eu analisei isso na prática para mostrar que essa posição é benéfica em alguma coisa, que são os cotovelos para fora, tá? A gente tem essa mania de passar para os nossos alunos que a postura básica é com o cotovelo para fora. Gente, voltando. Nossa dança não é do balé, mas claro, a gente tem as nossas linhas, a gente tem toda a história de adaptação de movimentos do balé para dança do ventre. Mas, nesse quesito, o cotovelo para fora como postura de base para dança do ventre, não tem porquê. Ainda mais se você trabalha com um aluno que fica o dia inteiro no computador em home office, você normalmente vai ter esse aluno com essa parte superior mais tensionada. Alunos que tenham depressão ou algum tipo de afeto psicológico, a gente também tem problema nessa região de membros superiores por aumento de tensão. Então, cuidem quando forem trabalhar com alunos de vocês, porque essa postura com o cotovelo para fora tensiona o músculo trapézio. O músculo trapézio é esse músculo que fica aqui em cima e se prende no meu occipital. Então, no início do meu crânio. O que isso acontece? Se você vai trabalhar com um aluno que você vê que ele já é mais tensionado e você vai trabalhar com ele essa questão do cotovelo para fora, em primeiro lugar, você vai estar ativando ainda mais essa musculatura que normalmente já está tensionada do seu aluno e você não consegue fazer uma coisa muito básica da dança do ventre, que é as escápulas se unirem, como muita gente diz, encaixar as escápulas, né? Então, se a gente tem o nosso cotovelo para fora, a gente não tem como fazer o encaixe ou a aproximação, ativação escapular. Então, não adianta vocês ficarem passando para alunos de vocês que já tenham tensão em membros superiores, postura de base com o cotovelo para trás, porque vai piorar a situação do seu aluno e é bem possível que no final da aula ele acabe se queixando de dor de cabeça, ou no mesmo dia ou no dia seguinte. Então, postura de base para a dança do ventre não pode ser com o cotovelo para fora, que a gente tem ativação de trapézio. Relaxa os cotovelos. Então, eu vou tirar meus cotovelos de fora e fazer uma ativação da minha escápula. Automaticamente, quando eu ativo a minha escápula, eu baixo os meus braços, mantendo eles numa posição adequada, que não é nem esticado, não é nem asa de galinha. Eu vou esticar, giro ele para baixo para encaixar, juntar, ativar as minhas escápulas. Aqui sim eu tô numa postura de base com o meu aluno. Outra coisa que a gente vai usar nessa técnica da utilização dos braços é que na dança do ventre a gente tem muitas posturas de braço que eu digo como moldura, tá? Cada um usa o seu termo, mas eu digo que esses braços estáticos, eles servem como moldura pra gente na dança do ventre, né? Quem é minha aluna aí sabe disso, que eu gosto de usar a liberdade dos braços, principalmente dos membros superiores, quando a gente dança. Porque senão a gente tem aquela dança sempre assim, que a gente não tem utilização do braço, ou a gente tem os nossos braços estáticos conforme a gente vá fazendo os movimentos. Não tem problema para quem é aluno de base, de iniciante, obviamente vai acabar mantendo os braços em posturas estáticas, o que é muito mais prático para o seu aluno. Então não tem problema, no início usa o braço estático, mas depois, quando você começar a introduzir os movimentos de braço mesmo na sua aula, pensa em mobilidade articular. E é o que a gente vai fazer agora. Bom, troca de braço durante a dança. Então, a gente tem essas posturas de braço, mas essas posturas de braço, só para vocês entenderem,
que sempre eu vou estar na minha ativação muscular. Não interessa se eu tiver com o meu braço para trás, não interessa se eu tiver o meu braço em posição de básico egípcio. A gente sempre vai usar essa ativação escapular, tá? Não pensem em abrir peito, e sim pensem em ativar as escápulas. Automaticamente vai ficar muito mais fácil para o aluno de vocês entender o que vocês querem falar. Certo? Bom, vamos então usar uma técnica que eu gosto muito de usar quando o meu aluno ele já tem uma tensão cervical e eu preciso colocar esse meu aluno na postura de base, tá? Vou dar algumas dicas para vocês. Primeiro, quando a gente quer que o nosso aluno tenha esta postura de base sem tensão muscular. Primeiro de tudo, você vai pedir para ele levantar as duas mãos para o teto e vai pedir para ele levar os dois ombros em direção à orelha. Chegando aqui em cima, você vai pedir para sem mexer no cotovelo, o cotovelo sempre aqui semi-flexionado, né? Também não é esticado, estendido, semi-flexionado. Você vai pedir para afastar os ombros da orelha o máximo que puder para baixo. Aqui ele tem uma ativação escapular. A partir disso, vocês vão trabalhar com o aluno de vocês. Então, se você quer trabalhar com os dois braços para baixo, é só mantendo aquela ativação muscular e baixa o braço. Nessa mesma posição, se eu quiser trabalhar em posição de básico egípcio, só baixo o outro lado. E assim por diante, tá? Então, todos os movimentos que a gente precisar usar uma elevação de braço e eu precisar trabalhar essa ativação escapular com o meu aluno e meu aluno acabar não entendendo e levando os ombros para cima, vocês podem utilizar essa técnica. Outra técnica que eu já falei aqui em algum post, que é a técnica do ring loose, que é este sinal aqui, ó. A minha mão sai da orelha, o minguinho, e vai em direção ao meu polegar, que vem até meu ombro, vocês estão vendo? E essa distância, ela tem que permanecer em todos os meus movimentos de braço, vocês estão vendo? Então, todos os meus movimentos de braço eu tenho que permanecer nessa distância de ring loose, que fica muito mais fácil, então, para vocês identificarem quando o aluno de vocês está compensando o movimento ou quando não tá. Mary, o que é compensação de movimento? É quando o movimento não sai bem do jeito que você quer. Então, dá para usar dessas artimanhas, principalmente do ring loose, se vocês trabalharem com o aluno de vocês nessas... Primeiro vai trabalhando com ele as posturas estáticas, trabalha o minguinho em direção ao polegar e depois, agora eu vou entrar nessa questão da biomecânica, a gente vai separar os movimentos, que fica mais fácil para vocês apresentarem e ensinarem este movimento para o aluno de vocês, se a gente separar e saber o que a gente faz um de cada vez, certo? Bom, vamos então repartir o movimento. Vamos começar pelo ombro. Como é que eu vou trabalhar com o meu aluno se ele não consegue identificar qual musculatura trabalhar em cada parte? E daí, quando eu vou fazer o movimento de braço, que na verdade é mais movimento de ombro e escápula, ele não consegue essa mobilidade. Então, você dá um passo atrás, volta um pouquinho e começa a repartir esse movimento. Então, agora a gente vai pegar este movimento, que na verdade é a base de todos eles, tá? Tanto embaixo, quanto no meio, quanto do lado, quanto em cima. É a base de todos os movimentos. Ah, meu amor, muito obrigada, Mohamed. Então, essa é a base de todos os movimentos. Se for de um lado só, a mesma coisa. Se for lá em cima, a mesma coisa. Se for no meio, a mesma coisa. Então, esses movimentos sinuosos de braços, eles partem sempre do mesmo lugar.
Então a gente vai começar a olhar eles de maneira separada, porque movimento de braço não é movimento de base. Deu um pane na tela agora, né? Mas não, movimento de base são todos os movimentos que a gente precisa. Isso na minha nomenclatura, tá, pessoal? Seguinte, cada um usa a sua metodologia, mas pra mim o movimento ele passa a não ser mais básico quando você junta um movimento com outro. Então você tem a combinação de dois movimentos gerando um segundo movimento, né? Então a gente tem o alongamento lateral junto com uma batida glútea, formando então uma batida lateral de quadril. A batida lateral de quadril, na minha concepção, ela não é um movimento de base, porque ela já está juntando dois movimentos. Para mim, movimento de base é este alongamento lateral e outro movimento de base é minha contração glútea. Então, sempre peguem um movimento na dança do ventre que vocês queiram trabalhar e tentem repartir ele quando o seu aluno não conseguir entender o que você está passando. Às vezes o problema é de interpretação ou fala nossa, mas essas técnicas ajudam a resolver, olha, uns 50% dos problemas, tá? Vamos começar com os ombros então. Primeiro eu tenho que ensinar para o meu aluno a ter percepção do próprio corpo dele. Então a gente chama de propriocepção, tá? Eu vou pedir para o meu aluno lá, eu vou começar, eu sempre faço isso. Quem é meu aluno sabe. Sempre que eu vou trabalhar movimentos de braço, eu sempre começo por partes, tá? Então primeiro eu vou subir um ombro só e desço. Um ombro e desço. Ombro na orelha, Maria, e desce, ombro para baixo. Ombro na orelha e desce. Entendeu com a direita? Vai para a esquerda. Um e desce. Um e desce. Cuida para não levar a orelha no ombro, tá? É o ombro na orelha. Feito isso, agora você vai fazer os dois juntos. Ombro na orelha, ombro para baixo. Ai, Mary, mas ele já entendeu que um lado eu tenho que fazer o outro. Não vai por essa clareza que você tem. Vai aos poucos que é mais fácil chegar no objetivo. Então, vai um, vai outro, depois vai os dois juntos. Mary, quantas vezes? Dá para repetir ali umas 10, 15 para o aluno, para a pessoa conseguir identificar o que você quer. Entendido do ombro, agora a gente vai fazer escápula. Então, vou ficar aqui na diagonal para vocês. As minhas duas mãos vão à frente e eu vou fazer um afastamento de escápula. E agora eu vou fechar minhas escápulas. O que tem que acontecer é que meu peito ele não pode ficar fazendo isso aqui. Quem tá mexendo são meus braços, minhas escápulas, não meu tronco. Então, eu tô aqui, eu tô fechando, vou virar de costas e tô abrindo. Fecho, abro. Fecho, abro. O que acontece? Não pode acontecer isso aqui, ó. Fechou, largou. Fechou, não é fechar pra cima, é fechar pra trás. E volta à frente. Fecha atrás, volta à frente. Entendido isso com o nosso aluno, a gente vai um pouco mais à frente. Um pouco mais à frente é que a gente agora vai começar a colocar para esse nosso aluno alternado. Então eu vou um braço à frente, volto meio. Vou fazer assim para vocês, ó. Um braço, volto meio. Outro braço, volto. Frente, meio, frente, volto. Aqui você está trabalhando com o seu aluno alternância de mobilização. Então, fica muito mais fácil quando a gente vier para cá para cima e a gente fazer esse trabalho de jogo de cintura escapular alternado, tá? Depois eu tenho o meu trapézio. Cuidem. Ombro na orelha não é a mesma coisa de elevação de trapézio. Tem que sentir essa musculatura daqui, ó, ficar ativada. Então, relaxa, eleva trapézio.
e volta. Eleva trapézio. Mary, como é que eu sei elevar trapézio? Sabe o que eu ensino para os meus alunos? Sabe aquela pose de modelo de revista que a gente tem que encolher o peito para dentro? Olha o que acontece com o meu trapézio lá em cima. Ele subiu, né? Desculpa. Gasguei a própria saliva. Bom, então aquela pose de modelo de revista, a gente automaticamente faz essa elevação de trapézio. Então, você vai pedir para ele fazer essa pose de modelo de revista, só que sem mexer o ombro, só trapézio mesmo. Vocês viram que eu desmilingüi o movimento. Então, agora a gente vai juntando esses movimentos devagar. O que normalmente eu faço? A maioria das pessoas, e eu fui uma delas, estou aqui para dividir com vocês, eu tenho uma grande dificuldade em coordenação motora. Pode não parecer, mas sim, eu tenho uma grande dificuldade em coordenação motora. E eu via que o meu problema, na verdade, não era saber deslocar, fazer, né, os movimentos. Não, era conseguir ter coordenação de fazer os movimentos de um lado e fazer com o outro lado outro movimento. Aí, eu comecei a me pegar nas minhas aulas de dança, porque eu pensei, Jesus amado, eu preciso ensinar isso, e pra mim foi uma dificuldade, né? Então, eu comecei do jeito mais ridículo que vocês podem pensar, nessa questão de coordenação motora, mas pra mim, até hoje, sempre deu certo. Eu vou começar com o meu aluno lá em cima, com a minha palma da mão pra fora, certo? E agora eu vou pedir para ele descer, sendo que a mão é a última que chega. Peço para subir lá de cima, subir lá de baixo é difícil, né? E daí ele vai descer, sendo que a mão é a última que toca no corpo. Tranquilo. Agora é o seguinte, lá de cima eu vou pedir para o meu aluno começar descendo pelo cotovelo. Só que o cotovelo ele não pode ficar perto do corpo. Pede para ele jogar o cotovelo lá para longe. Só que é o cotovelo que vai começar descendo. E o mais para longe do corpo possível. E a mão ainda sendo a última a encostar no corpo. De novo, cheguei lá em cima, meu cotovelo ele começa descendo, mas empurra ele o máximo que vocês puderem para longe do corpo, sendo que a mão é a última que encosta. Feito! Uma tá aqui, outra tá aqui. Agora é o seguinte, eu vou fazendo, agora quando eu subir, eu vou fazer o contrário. O primeiro a subir é o meu cotovelo. Só que o meu cotovelo, eu tô mandando ele pra longe, parece que tem um imã. É como se tivesse um imã no meu cotovelo, lá na parede. E quando eu começo a me mexer, esse imã puxa o meu cotovelo para a parede. Puxa, 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 até eu conseguir chegar em cima, tá? Então a mesma coisa de baixo para cima. Baixo para cima, puxa o cotovelo. O cotovelo tá sendo levado, mas o tronco não deixa. A mão, palma da mão para baixo. E a mão sobe lá em cima. Bom, entendido isso, o movimento de baixar e subir o meu braço, eu vou fazer uma subida, chega lá em cima, desce cotovelo, afastando do tronco, descendo a mão. E aí eu vou começar a pedir para o meu aluno para ele diminuir esse movimento. Então, eu subo, desço, subo, desço. Maria, vai diminuindo para conseguir ficar quase em linha reta. Ela vai fazer assim, ó. Tá? Que a gente ainda não chegou no ombro. Ela vai ficar fazendo assim. Aí você vai chegar para o seu aluno e falar assim, ok, entendido isso, né? Agora tu vai fazer uma rotação de ombro para trás. Rotação para trás, rotação para trás. Entendeu? Vai fazer para frente. Rota para frente, rota para frente. Pô, legal, já faço isso. Tranquilo. Agora tu vai fazer o seguinte, tu vai deixar ela em linha reta com o braço, o outro pode ficar no quadril, e você vai pedir para ela nesta posição, lembra da posição de básico? De base,
isso aqui. A gente vai pedir para ela, nessa posição, fazer esse mesmo movimento do ombro, só que com a mão aqui. Então, não pensa em braço, pensa em ombro. Tu vai levar o ombro atrás, ó. Trás, 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 trás. Então, ela entendeu que ela tem que levar o ombro para trás. Automaticamente, quando eu levo o meu ombro para trás, esse meu movimento de braço, ele acontece automaticamente. Bom, feito isso, gente, braço não é fácil, tá? Braço não é fácil, até porque fazer uma aula inteira de braço no final a gente já tá até cansado, né? Com dor. No dia seguinte a gente sente mesmo. Mas é uma dor boa que eu falo. Bom, eu estou aqui com o meu braço. A gente já sabe mexer o ombro e a gente já sabe subir e descer com o cotovelo para fora, longe do nosso corpo. A gente vai juntar tudo. Então, eu tô aqui, vou começar lá de baixo, ó. Cotovelo para longe. E agora, quando eu for virar a minha palma da mão para cima e descer o meu cotovelo, o meu ombro, ele vai girar para trás. De novo, fazer meio diagonal para vocês. Subir, agora eu vou descer meu ombro, viro a palma da minha mão para frente e o meu ombro vai para trás. De novo. Olha o movimento da minha escápula. Ela rota, ela gira. Este movimento ele precisa acontecer durante os movimentos da dança do ventre para o seu movimento ficar fluido. Então, quando você entender fazer com um braço, faz com o outro braço. E agora eu vou utilizar uma outra técnica que eu gosto bastante, que eu utilizo nas minhas aulas, que é para não se confundir nessa questão de um sobe e outro desce. Uma mão fica lá em cima com a minha palma virada para fora e a outra fica lá embaixo com a minha palma virada para frente. E eu vou trocar. Minha mão não muda, minha mão continua na mesma posição. Trocou. 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 Entendido isso, agora eu vou descer uma como a gente viu, pelo cotovelo, afastando do corpo, e o outro cotovelo ele vai se afastar do meu tronco subindo. Trocou, certo? Agora, mesma coisa, meu cotovelo que está embaixo está sendo puxado lá para a parede para fora, e esse daqui está puxando para a parede lá no outro canto, só que um vai descer, outro vai subir. Tranquilo, até a gente ir diminuindo este movimento e lembrando de fazer a rotação, 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 até esse movimento ficar pequeno em tamanho, mas grande em amplitude. É assim, então, que a gente chega no movimento ideal de membro superior. Certo? Vamos fazer então uma sequência que a gente pode trabalhar com o nosso aluno. É o seguinte, uma sequência começando, eu gosto bastante de trabalhar, quando eu vou trabalhar braço, eu acabo trabalhando uma aula inteira de braço. Ou posso trabalhar, por exemplo, deslocamento. 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 Porque eu acabo não dividindo a atenção do meu aluno. Meu aluno não está focado em fazer o melhor movimento com o quadril, mas ele dá toda a tua atenção, a sua atenção, a atenção própria dele nos movimentos de braço. Então, isso é neurociência, tá? Isso é aprendizagem motora. Não tem como você pedir para o seu aluno 100% de um movimento se você está dividindo a atenção dele com outro movimento. É claro que na dança é um compilado dessas informações, por isso que a gente tem que praticar muito, 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 para chegar a uma automatização destes movimentos, para quando a gente estiver dançando, na verdade a gente não vai estar dando 100%, mas pelo menos o máximo que a gente conseguiu, certo? Então, a sequência básica para vocês fazerem na aula de vocês, eu posso começar com o meu braço subindo o outro eu gosto de colocar aqui no meu quadril, e volta, posso trabalhar só de baixo até o meio,
não preciso subir. Mary, quem tem tendinite, quem tem bursite, quem tem ombro congelado, usar movimento de braço super lá em cima é complicado pro seu aluno. O seu aluno não vai conseguir. Então, ó, você pode trabalhar com ele embaixo, sem problema nenhum, fazendo essa ativação que eu mostrei pra vocês, mas trabalhando lá embaixo. Posso trabalhar baixo e meio ou baixo e cima, sem problema nenhum. Entendido isso, vou trabalhar com o meu aluno o outro lado, pequenininho, meio ou lá em cima. Tranquilo? Feito isso, vou subir e vou trabalhar aqui, ó. 1, 2. Tronco levemente atrás. Mais fácil para vocês trabalharem. Tá abrindo a parte da frente de vocês. Abrindo, né? Não gosto dessa palavra. Mas a gente tá expandindo. Ombro, ombro. Olha como minha postura já muda. Daqui pra aqui, ó. Eu aumento, né? Então, 1, 2, 3, 4. Posso parar, fazer círculo com os meus braços. Vou do lado, faço círculo. Vou do lado, faço círculo. Posso vir pro meio, trabalho cruzado, cruzado, cruzado. Chego lá embaixo, chego lá em cima. Principalmente esse movimento daqui, ó, para trabalhar a ativação escapular. Desço e lá embaixo e lá em cima, sem tensão nos ombros. 1, 2, 3. Posso fazer a frente, sempre priorizando minha rotação. E posso fazer os movimentos que eu quiser, sempre priorizando essas musculaturas. Certo, pessoal? Creio que seja isso. A gente viu aqui, ó, uma aula, basicamente, de como se trabalhar, como ensinar esses movimentos de membros superiores na dança do ventre. Não é fácil, vou dizer pra vocês que não é nem um pouco fácil trabalhar esses movimentos, principalmente movimento de membro superior na dança do ventre, principalmente porque a gente está vivendo uma época que a gente tem muita atenção nessa parte superior, tá? Espero que vocês tenham gostado. Na quarta tem mais live e o assunto vocês me sugerem, certo? Um super beijo, bom restinho de feriado, que na quarta a gente tá aqui. Beijo!